Podcasts BandNews FM. Num oferecimento de Claro Empresas. Bora fazer juntos. Tem Negócio. Podcast com Carla Bigato. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tem Negócio, o novo videocast da BandNews FM em que a gente se junta para trocar ideias sobre o que é empreender no Brasil. A cada semana uma história diferente de gente que ousa desafiar as dificuldades para crescer fazendo o que sabe, o que gosta e acaba transformando não somente a própria vida, mas vidas de várias outras pessoas que seguem juntas nessa caminhada. E o episódio de hoje é muito especial porque ele vai trazer como um dos temas centrais o propósito no empreender. Eu tenho a alegria de conversar hoje com um profissional que começou pequenininho, cortando cabelo na sala da casa da mãe aos 16 anos de idade. Ele viu que era bom fazendo isso, aliás, não só ele, né? Uma galera percebeu que ele era o cara. E hoje, a agenda da barbearia dele na Zona Sul de São Paulo é disputada por grandes artistas brasileiros como Mano Brown e Jorge Ben. Seja bem-vindo, Josias Barbershop Mendes. Tudo bem, Josias? Primeiramente, quero agradecer o convite de participar do seu podcast e dizer que sou muito fã seu. E, então, eu fiquei muito feliz mesmo e estou agradecido pelo convite. Vamos bater um papo. Ai, vamos bater um papo, que é isso, eu que sou fã. Ô Josias, antes de a gente começar ouvindo a história, explica para quem não conhece o que é a Josias Barbershop. Josias Barbershop é uma barbearia situada na Zona Sul de São Paulo, periferia de São Paulo, uma barbearia exclusivamente feita para negros, né? Nós atendemos brancos, pessoas brancas também, mas é uma barbearia exclusivamente feita para o público negro, uma barbearia de empoderamento, uma barbearia de resistência, onde o negro encontra a sua identidade, onde o negro se aproxima da sua ancestralidade, e é um lugar de beleza e de autoestima. Bom, eu dei uma pincelada aqui, contei que a barbearia, ou na verdade, a sua trajetória como empreendedor começou novinho, aos 16 anos, ainda na sala da casa da sua mãe. Como é que você se descobriu nesse talento para os cortes? Olha, foi meio que assim, foi por necessidade. A minha mãe cortava o nosso cabelo, né? Nós éramos em 7 irmãos e minha mãe que cortava o nosso cabelo. Então, começou por uma necessidade, porque minha irmã ia casar e o meu irmão mais novo estava com o cabelo grande e não deu tempo para minha mãe cortar, então sobrou para mim. E aí eu falei assim, não, pode deixar que eu vou cortar seu cabelo. Porque como era muito difícil, minha mãe não tinha condições, né, meu pai, de pagar um barbeiro, que era cabeleireiro na época, né, para todo mundo cortar o cabelo. Então, surgiu essa necessidade de cortar o cabelo do meu irmão, que estava muito grande, a minha mãe já tinha cortado. E aí eu peguei uma tesoura emprestada com a vizinha, porque a da minha mãe, acho que tinha sumido na semana. E aí eu peguei uma tesoura de corte, costura emprestada com a vizinha, e peguei o pintinho da minha mãe lá e cortei o cabelo do meu irmão. Isso numa sexta-feira, porque o casamento era no sábado. E foi o primeiro cabelo que eu cortei. Deu certo. No outro dia, meus amigos, que eram amigos do meu irmão também, viram o corte de cabelo do meu irmão, acharam muito louco. E eu também achei que foi muito legal. Então, desse dia pra cá, eu comecei a cortar o cabelo na casa da minha mãe. Aí meus amigos começaram a vir, aí os amigos foram chamando outros amigos e tal. E foi assim que eu iniciei na casa da minha mãe. Depois de um ano que eu estava na casa da minha mãe, aí sim, eu abri um espaço para mim, um espaço pequenininho, 2x2, aqui na periferia mesmo, um espacinho pequenininho, não tinha banheiro, e abri com a cara e a coragem, com toda a dificuldade, mas eu consegui comprar uma cadeira e uma frente de vidro, e aí comecei a desenvolver, assim, sem ter feito curso, com o conhecimento que eu adquiri cortando cabelo em casa, assim, olhando minha mãe cortar
Depois que eu comecei a buscar conhecimento, que aí eu comecei a ir nas galerias lá no centro, comecei aqui nos salões de cabeleireiro que tinha aqui em Santo Amaro, e aí eu comecei a observar, eu sempre chegava lá, ficava sentado, observando os barbeiros cortar, e aí fui aprendendo e resolvi trazer essa cultura afro, né, essa cultura de cabelo black, de cabelo para negros, para a periferia. E aí foi quando eu montei meu primeiro espaço em 94. Comecei a cortar cabelo na cara da minha mãe em 93, em 94 eu abri meu primeiro espaço. Eu ia perguntar justamente de que época a gente está falando. A gente está falando de anos 90, começo, né, ainda dos anos 90, em que o acesso à informação era uma coisa completamente diferente do que a gente tem hoje, né, Josias? Então você se lançou nesse negócio, começou ali na sala de casa mesmo, e aí foi empreendendo, chegou no seu primeiro espaço. Desse primeiro espaço que você alugou, para onde você está hoje? Foram quantas mudanças de endereço, digo, e também você se profissionalizou nesse espaço de tempo, certo? Sim. Olha, eu mudei, quando eu estava com 4 anos que tinha aberto meu primeiro espaço, eu mudei. Aí, como ficou muito movimentado, começou a vir muita gente mesmo, através do boca a boca, e aí eu tive que mudar para um espaço maior, que era 3 casas abaixo, né, na mesma rua, Capitanias Hereditárias, São Luís. 3 casas abaixo, aí eu aluguei um espaço maior, que era uma garagem também, só que era maior. Aí eu coloquei mais 3 cadeiras, e consegui colocar 3 pessoas para trabalhar comigo. E essas 3 pessoas foi que eu ensinei também já. São pessoas que se aproximaram de mim, e aí tinham vontade também de aprender, e eu fui professor deles na época já. Então, depois que eu mudei de espaço, peguei esse espaço maior, eu fiquei mais 4 anos, aí eu mudei para um maior ainda, que era no mesmo bairro próximo, e maior, aí eu coloquei mais cadeiras, e assim foi indo. Até chegar nesse que eu tô aqui agora, eu acho que eu mudei 4 vezes. 4 vezes. Em 32 anos, eu mudei 4 vezes. Nesse espaço que eu tô aqui agora. Hoje. Bom, e você está num salão bem grande. Qual é o tamanho mesmo do salão? Eu estive lá e vi, porque também é um centro cultural, né? Tem batalha de rima, tem saraus que são feitos, apresentação de livros, de escritores que vão lá. É um lugar incrível e é grande, Josias. Sim, é um lugar enorme, é um ponto cultural, né? Um ponto cultural, onde a gente tem uma praça aqui que se chama Praça Sérgio Vaz, né? Que é o poeta daqui da Quebrada. E ele toma de conta dessa praça. A gente faz saraus aqui, toda primeira sexta-feira do mês. Temos batalha de rima, temos roda de conversa. Inclusive, a gente faz parceria com outras ONGs também que usam nossos espaços. Então, é uma diversidade de programação. E dentro desse espaço existe a barbearia, né, que é a parte aqui que funciona mais. Tem uma hamburgueria também, que é um pessoal aqui que também começou no Jardim Letícia, onde eu comecei também. Então, você chega aqui, você corta seu cabelo, você come um hambúrguer. Temos na parte de cima também do mezanino, a gente tem uma loja de roupa também, que é um amigo nosso também, que é de artigos importados. E tem uma loja de celular, aí tem a sala de massagem, aí tem a sala de cílios também, que é uma barbearia que não é só masculina, a gente atende também o público feminino. Então, é um espaço maravilhoso, um espaço grande, enorme, onde quando você chega, você escuta uma boa música, você encontra os amigos, você tem um livro para você ler, você tem uma comodidade aqui maravilhosa. Então, é um lugar, assim,
fenomenal. Para quem não conhece e quiser conhecer as Vezes Barbershop, as portas estão abertas. Olha, você tá muito bom de fazer propaganda, viu, Josias? Porque ó, a gente sabe que cortar bem, ele corta. E é rápido, viu? Ouvi dizer que é super rápido o corte dele. Agora, esse talento que você descobriu para cortar cabelo, ele também existe no Josias Empreendedor? Você, enquanto administrador desse espaço, você vai bem também? Você precisou de ajuda logo de cara? Como é que foi esse seu processo na descoberta do Josias Empreendedor? Olha, o primeiro espaço que eu tive, quem me ajudou foi meu irmão mais velho, né? Ele que investiu um dinheiro em mim, na época, e só que assim, a gente nunca teve educação financeira, a gente sempre teve uma vida humilde, e meus pais não tinham condições, então a gente teve que quebrar muita pedra, certo? Para a gente chegar aqui onde a gente está hoje. Linha de crédito é muito difícil para a gente daqui da periferia conseguir, é muito difícil, é muita dificuldade para você conseguir uma linha de crédito. Então a gente foi garimpando e a gente foi fazendo com que o nosso espaço crescesse através do nosso trabalho eu nunca fiz um curso de administração, nada, mas eu sempre consegui administrar, sempre consegui fazer a minha contabilidade certinho. No começo eu não me formalizei, mas depois eu tive que formalizar, tive que abrir empresa. E nesse meio tempo eu fui aprendendo a lidar, as saídas, as entradas, os gastos e tal, e a gente foi aprendendo a administrar. Hoje eu tenho um sócio, né? Hoje nesse espaço maior aqui eu tenho um sócio, e esse meu sócio aqui é quem me ajuda na parte na parte financeira, de organização. Mas é bem assim, é bem organizado. Não, eu queria saber, na prática ali, né, o passo a passo, como é que foi esse processo de profissionalização. Porque a gente conversa aqui no Tem Negócio com muita gente que está na mesma situação que você já esteve. Começou, sabe que faz bem alguma coisa, não sabe direito para onde ir para se profissionalizar, para oficializar a sua empresa. Como é que foi com você? Quando é que você percebeu que precisava, de fato, ter ali um negócio formal? Sim. Conforme a gente vai crescendo e vai aumentando o nosso público, vai aumentando, e aí você vê a necessidade de você fazer melhorias, no caso. Tem que pagar aluguel, aí tem a conta de luz, aí tem a conta de água, e aí tem a internet e tal. E aí você tem que pagar o funcionário também, tem uma recepcionista e tal. E aí você vai aprendendo a lidar com dinheiro. No começo foi difícil porque eu não sabia lidar com dinheiro. No primeiro ano que eu abri minha barbearia, eu já comprei um carro. Eu tinha 17 anos, então eu já tinha comprado um carro. Menor, sem habilitação, eu já tinha comprado um carro. Porque eu não sabia como lidar com dinheiro, então o dinheiro ia entrando. Mas depois a gente vai aprendendo a lidar com dinheiro. É difícil porque, assim, como eu falei para você, linha de crédito para a gente é complicado, é muito difícil. E aí a gente percebe, eu falei sobre propósito logo na abertura aqui do nosso episódio, né? Nesse episódio do Tem Negócio. Você olha para a comunidade, você fez questão de permanecer, né, na região próxima de onde você começou, enfim, de onde a sua família se instalou. Pergunto sobre se isso está relacionado justamente à dificuldade que você encontrou no começo. É uma pergunta retórica porque eu imagino que sim, né? Você olha para as pessoas em volta e vê que elas estão passando, não tem oportunidade, não tem ninguém para dar a mão, e você aparece como essa figura hoje para essas pessoas, não, Josias? Cara, eu sempre falo, se todo mundo que crescesse na periferia fosse embora, a periferia não teria nada, certo? Então, nós também temos o direito de ter um espaço para cortar o cabelo grande, um espaço maravilhoso. E ensinaram para a gente que a gente não pode ter nada.
mesmo assim, eu estando aqui na periferia, tem pessoas que vêm cortar o cabelo aqui comigo e acham que não merecem ter um espaço desse. Eles se sentem perdidos, eles acham que eles não merecem ter um espaço legal, um espaço onde ele possa encontrar tudo. Então eles acham que eles não merecem, então eles se sentem mal. E eu até entendo, por quê? Porque ensinaram pra gente que a gente não tem direito a ter nada aqui na periferia. A gente não pode ter nada. Para você ter um espaço desse aqui, tem que ser lá do outro lado, tem que ser da ponte para lá. E eu tomei isso para mim e falei, não, eu não vou sair daqui. Eu tive várias propostas de abrir salão na Vila Madalena, de abrir salão no Brooklyn, mas eu vendo por esse lado de que a periferia precisa e que eu tenho essa condição de ajudar, então eu resolvi ficar por aqui mesmo. E as pessoas acham que não, mas o dinheiro também gira na periferia. O dinheiro funciona aqui também, certo? O dinheiro funciona aqui também. Então, tem como você crescer e você continuar na periferia. As pessoas, além de merecer o bom e o melhor aqui na periferia, elas também têm o direito de ter um salão bom, de ter uma hamburgueria boa, de ter um lava rápido bom, de ter um mercado bom, de ter uma loja de celular boa. Então, a periferia, ela funciona sim, e para quem está começando agora, para quem quer investir nesse ramo de barbearia, é uma coisa que eu falo para você que dá. Tem como a pessoa se projetar, se programar, abrir um espaço, fazer um curso, abrir uma barbearia e dá certo. Tem como, existe essa possibilidade. Que com você foi um pouco diferente, né? Você primeiro começou e depois você, né, foi atrás do planejamento, depois arrumou um espaço. Mas Sim. Se você pudesse dar a dica para um garoto de 16 anos que está assistindo a esse programa agora e que pensa em abrir a sua própria barbearia, que passo a passo você traria para ele agora? Olha, na minha época não tinha internet. Não tinha esse mundo diverso de cursos que existe. Na minha época não tinha. Acho que tinha só uma escolinha em Santo Amaro que era para formação de cabeleireiro, que era para corte feminino, na minha época. Hoje não, hoje você encontra inúmeros workshops, escolas de barbearia, no YouTube também você encontra muitos cursos. Então, para quem está começando hoje, que tem a vontade mesmo de ser um barbeiro e não sabe por onde começar, eu acho que hoje está bem mais fácil do que na minha época. Assim, aqui na minha barbearia, os nossos colaboradores são todos formados por a gente. Então, eu dou o curso para todos os meus colaboradores. Mas para quem assim não tem acesso aqui ao nosso espaço, eu acho que na internet tem muitos cursos, existem muitas escolinhas também, e assim, você tem um foco, saber do que você quer, saber que você quer ser um profissional, então você tem que buscar esse conhecimento, investir, e não pode ter medo. Eu acho que a primeira coisa que você tem que deixar de lado é o medo e correr atrás mesmo. E principalmente investir nos cursos, investir em materiais, que isso vai fazer com que você consiga se profissionalizar e ter o seu próprio negócio. Você, se tivesse a oportunidade de conversar com o Josias de 16 anos, ia virar para ele e falar assim, vai comprar carro nada, garoto, você vai fazer curso, você vai se profissionalizar, Sim. Você diria isso para ele agora? Sim, com certeza, eu diria. Eu acho que, assim, nesse meio tempo também, Carla, eu nunca pensei em desistir, mas a gente já passou por momentos muito difíceis. A Eletropaulo me cortar energia, saber me cortar água, atrasar aluguel. Eu já tive uma experiência que foi bem terrível em 2018, quando eu estava com um projeto de aumentar o meu espaço e sem planejamento, e aí investi aquele dinheiro naquele espaço e depois não deu certo, entendeu? Então foi um período muito difícil para mim também,
Depois, agora, 2018, que é recente. Mas foi falta de planejamento. Então, eu acho que, assim, nem tudo é um mar de rosa, existem as dificuldades também, mas se você fizer um planejamento, se você buscar conhecimento, se você buscar ajuda, principalmente para administrar, eu acho que a pessoa consegue. Uhum. Não, sem dúvida. E, bom, mas é que esse ramo, se você é um bom profissional, difícil faltar cliente, né, Josias? As pessoas vão atrás de você. Citei aqui no começo, né, 2 grandes artistas. Aliás, nessa semana mesmo a gente ia gravar, né, um outro dia e Josias falou, não, Jorge Ben me chamou. E aí ele foi fazer esse corte do Jorge Ben. Então, assim, não falta, imagino que trabalho não falte para você, para esse ramo, né, porque cabelo cresce. E ele cresce bastante, então existe uma frequência ali constante, né, da presença dos seus clientes, mas você tem um diferencial, como você também já falou, que é esse propósito, né, que é a ligação com a comunidade, que é a ligação com a ancestralidade, que é trazer um serviço que possa atender bem o povo da periferia, o povo preto, trazendo referências, fazendo com que essas pessoas se sintam à vontade e se sintam vistas, se reconheçam, né, no seu espaço. Queria saber como é que esse propósito agrega valor à sua marca. Ele te ajudou também a você se expandir, a você chegar nesse ponto que você está hoje? Sim, para mim é gratificante porque você mexer com a autoestima de uma mulher preta, mãe solo, mãe de 5 filhos, e que não tem condições de cuidar da beleza, e você proporcionar isso para ela, eu acho que já, para mim, é muito gratificante, né? De você poder ajudar, de você ver a mudança de vida de um jovem que nasce em um lugar precário e você vê ele se formando, cursando direito, outros cursando medicina, e você vê ele vencendo, e você fazer parte disso, você fazer parte da história dessa pessoa, eu acho que, para mim, isso é fundamental. Eu acho que é situações que o dinheiro não te proporciona, certo? E eu já fui muito perseguido aqui na periferia por atender um público que se diz um público que é bandido e tal. Já fui taxado de traficante também, porque a barbearia dele só tem bandido, só tem nós, só tem pessoas ruins. E não é isso, entendeu? Não é isso. Mas a gente vem provando a cada dia que não é isso, que o nosso espaço é um espaço de resistência, é um espaço de luta, né? É um espaço de transformação também, que a gente vê vidas sendo transformadas, e que é uma luta que muitas das vezes não é remunerada do jeito que a gente queria, mas o que vale mais é o objetivo que a gente tem, que é um objetivo de trazer uma liberdade interna, fazer com que você se sinta uma pessoa livre, que você tem direito, que você é uma pessoa bonita, que o seu cabelo é um cabelo lindo, maravilhoso, e que você não precisa ficar se escondendo de ninguém e não precisa ficar mostrando que você é da periferia e que você não tem condições, certo? Eu acho que só de poder estar proporcionando isso para o pessoal que é da periferia, para mim, já é muito gratificante. Olha, você tocou num ponto que alguns teóricos, né, quem estuda o empreendedorismo fala, que são outras ferramentas de aferição do sucesso, que não adianta só ganhar dinheiro, não adianta só expandir. Essa satisfação pessoal do projeto, isso está intimamente ligado ao sucesso do projeto também. Essa é parte do sucesso. E muita gente, cada vez mais pessoas têm se dedicado, viu, Josias, a esse empreendedorismo social. Deixa eu só chamar aqui no nosso telão uma imagem de um levantamento que
mostra o crescimento do interesse de busca por esse termo, né, empreendedorismo social, nos últimos anos. Olha, a gente tem aqui os 10 anos, né, os 5 anos anteriores, a gente tem nessa faixa aí, e a gente tem um crescimento de 2020 a 2025, esse crescimento significativo, né? 33% maior do que nos 5 anos anteriores, a busca pelo empreendedorismo social. A gente torce, né, Josias? Só lembrando que a gente está aqui na sala digital Band Google e por isso a gente tem acesso a esses dados sobre as buscas no Brasil e dá para perceber, entender um pouquinho também da cabeça do empreendedor ou de quem quer empreender. A gente torce para que essa consciência social esteja também ligada e cada vez mais presente no empreendedorismo no Brasil, porque é o que a gente quer, né, Josias? A gente quer evoluir e quer que as pessoas ao nosso redor evoluam também, certo? Sim, para você ver que isso aí é bem verídico, você sabe que hoje as grandes empresas, elas estão vindo para a periferia, porque elas entendem que o dinheiro está aqui, certo? Elas entendem que o dinheiro está aqui. As pessoas gastam aqui, as pessoas elas sobrevivem aqui, então elas investem nelas mesmas, certo? E eu estou falando, aí tem essas empresas de pet também, que vêm para cá, e aí quem tem um pet shop pequenininho aqui, não tem como você concorrer com essas empresas, né? Então, eu acho que, assim, isso dificulta mais ainda o empreendedor pequeno, o empreendedor da quebrada, isso dificulta porque não tem como você concorrer em marketing, não tem como você concorrer em espaço e estrutura, porque eles vêm para arrebentar mesmo, e isso acaba atrapalhando o nosso andamento aqui na periferia. Mas por que eles vêm para cá? Porque eles veem que o dinheiro está aqui na periferia. E tem dinheiro também, acho que talvez aí, né, o propósito possa fortalecer ainda a marca do pequeno, né, da pessoa que é da periferia e que mostra para o vizinho dele que ele está fazendo aquilo e consegue fazer talvez, né, uma união um pouco maior. Josias, deixa eu aproveitar e perguntar para você se você tem planos de expandir o seu negócio. Você falou sobre essa empreitada que não foi muito bem sucedida em 2018, que você acabou perdendo uma grana nisso. E aí você também sugeriu que o empreendedor não tenha medo. Mas tem que arriscar, né? Uma hora vai acontecer. Você pensa em expandir ou você ficou um pouco traumatizado com isso que aconteceu em 2018? Não, eu não fiquei traumatizado porque aconteceu comigo em 2018, mas em 2023 eu arrisquei de novo, que é onde a gente está aqui, né? Eu acho que não pode ter medo, eu acho que se você não arrisca, você também não vai saber se vai dar certo ou não. Mas, assim, eu acho que essa coisa de você tentar você investir, eu acho que vale a pena porque acontece, de uma certa forma acontece, principalmente na periferia. Na periferia você vê que tudo funciona, lojinha de celular, pizzaria, tudo funciona. Não vou dizer que você vai conseguir, assim, de imediato, esse lucro, mas eu acho que tudo funciona, você investindo o que você tem e fazendo com carinho, fazendo com amor, nem que seja fazendo pão, fazendo bolo, fazendo coxinha, eu acho que funciona assim, eu acho que vale a pena arriscar. Agora você também está segurando essa informação, né? Não quer dizer para onde é que você vai expandir, se vai aumentar a barbearia, quais são os planos? Deixa eu falar para você, a gente já teve propostas de fazer franquias, né? E já vi bastante pessoas mesmo procurar a gente para fazer franquias. O que acontece? Como a gente tem um espaço que não é só um espaço, é um espaço muito ideológico, entendeu? Eu não vou ceder o nosso esquema para uma pessoa que tem dinheiro, mas não tem a nossa ideologia, certo? Não adianta a pessoa querer espelhar e montar a barbearia Josias Barbershop em tal lugar, e essa pessoa que vai administrar, essa pessoa que vai cuidar,
mas essa pessoa não tem a mesma ideologia que a gente. Então, franquia, eu acho que a gente pula fora, mas, assim, outras unidades, a gente tem projetos, sim, de abrir. Outras unidades. Mas aí com a sua própria administração, né? Isso, sim, isso a gente tem projetos, sim. E em breve a gente vai estar colocando esse projeto para andar. Agora, franquia não. Franquia eu acho que é uma coisa muito pessoal nossa, é uma luta nossa, e a não ser que a pessoa tenha a mesma luta, tenha a mesma ideologia, aí sim. Mas para pessoas que têm dinheiro, uma startup, acho que não rola, pra gente não rola. Uhum. Me fala quais foram... Bom, esse é o principal, obviamente, né, que é a questão ideológica, mas assim, outros aspectos que você levou em consideração para falar não para as franquias, porque eu imagino que tenha gente que esteja assistindo agora também, que teve uma grande ideia, que está evoluindo no negócio, que pode ter recebido também esse tipo de proposta para abrir franquias. O que mais você levou em consideração e que tipo de dica ou conselho você pode dar para esses empreendedores? Então, diversos amigos nossos do mesmo ramo, eles tentaram fazer isso e não deu certo. Não deu certo. Por quê? No meu caso, como os nossos colaboradores são alunos nossos, funciona, certo? Aí você vai trabalhar no padrão Josias Barbershop, que o nosso diferencial hoje é um corte de 15 minutos, é um corte perfeito em 15 minutos. Então você vai chegar num espaço, você vai sentar, você vai ser bem atendido, você não vai perder seu tempo, você não vai perder o seu dia inteiro dentro de uma barbearia, não, porque aqui o nosso padrão é 15 minutos, um corte perfeito, um corte assim, que você não vai ter esse corte em nenhum lugar, certo? Então, todos os nossos colaboradores são treinados aqui para isso, certo? Para ter esse modelo. E assim, se fosse para mim franquear, teria que ser dessa forma, e para quem está querendo fazer isso, eu acho que a primeira coisa é seguir o seu modelo, seguir a sua proposta de trabalho e tentar fazer, porque se você não tem uma ideologia, se o seu trabalho é padronizado, eu acho que vale a pena arriscar, mas no nosso caso é diferente. Uhum. Porque é um sonho que você coloca, né, em prática, você consegue concretizar um sonho e depois ver uma outra pessoa mexendo e fazendo aquilo não sair igual você imaginava. Imagina o tamanho da frustração, né, que deva trazer, ainda que a gente não esteja falando de algo tão sério quanto essa ligação com a ancestralidade, né, quanto essa ideologia, essa bandeira tão importante que você carrega. Ô Josias, a gente vai se encaminhando para o final do nosso episódio. Eu queria só pedir, né, antes de a gente se despedir, para que você deixasse um conselho, para que você desse aquele palpite para um empreendedor que está entrando agora. Você já até falou, né? Já trouxe algumas dicas aí, mas para alguém que está pensando em empreender, qual é o conselho, a dica ou a verdade que você gostaria de ter ouvido na época em que você começou? Cara, primeiramente, não ter medo, tá? Não ter medo de arriscar. Eu acho que correr atrás do sonho, que eu acho que é o mais importante, correr atrás do sonho. Não ter medo de arriscar, buscar conhecimento, investir em você, investir no conhecimento, não fazer meia boca, fazer o de melhor. Acho que se você tiver condições, você investir no melhor, investir em você mesmo, no que você quer, porque eu acho que na minha época eu não tive muitas oportunidades que hoje tem no mercado. Então, se fosse para mim começar hoje, eu acho que eu já tenho conquistado o meu espaço, já tenho, acho que o nome da barbearia é muito forte, mas se eu tivesse começado hoje, eu acho que estaria seguindo um caminho melhor, certo? Não teria feito algumas coisas que eu fiz, mas hoje,
com a minha bagagem, eu acho que eu já teria conquistado mais, né? Teria feito mais. Mas para você que está começando agora, eu acho que primeiramente é amor pelo que você faz, fazer com amor e não ter medo e buscar conhecimento. É isso aí. Josias Mendes é o dono, o pai, o criador da Josias Barbershop. Muito obrigada, Josias, por nos atender hoje, por conversar com a gente. Boa sorte, bom trabalho e até mais, hein? A gente se vê em breve. Eu que agradeço e que esse podcast possa crescer e possa ir muito longe, certo? Muito obrigado por participar. Obrigada a você. Bom, e na próxima quinta-feira a gente volta aqui diretamente da sala Band Google com mais convidados. Lembrando que você pode sugerir temas, empresas ou pessoas para serem ouvidas também pelas redes sociais da Band News FM. Tem o nosso Instagram também, que é o @tem.negócio. Muito obrigada pela companhia. Na semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tem Negócio. Podcast da Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Bora fazer juntos. Para não perder nenhum episódio, acompanhe pelo aplicativo Band Play ou siga Band News FM na sua plataforma de áudio favorita.